Olá, olá a todos, boa tarde. Estamos de volta, né, Érica, com o FOUFBA na rede. Sim. Né, depois de 2 semanas sem nenhuma aula por conta do congresso da UFBA, que foi um sucesso. Então, um prazer estar de volta aqui e um prazer dividir com a professora Érica. Olá, esse espaço. Olá a todos, boa tarde. Dividir com a professora Érica esse espaço aqui, né, Érica? Juntar as duas melhores áreas da faculdade, as duas mais amadas, a endodontia e a radiologia. Sempre muito. Estamos aqui para contribuir. Estou vendo cada live super interessante, né? Espero que a nossa também chegue ao nível das outras. Sempre muito, muito bom, viu? Queria agradecer, né? A gente queria já agradecer aos idealizadores do FOUFBA na rede, né? Que é uma ideia bem bacana aí para os alunos, para a gente continuar, né, nesses tempos de pandemia, estudando sempre, né, Érica? Então, agradecer muito, ok? E aí, começa? Pode botar o slide aí, Érica. Você já me liberou aí? Já, toda liberada. Pronto, está aparecendo já? Uhum. Ok, então, boa tarde a todos, mais uma vez, né? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar aos idealizadores desse projeto, né? A professora Ieda, o professor Frederico, o professor Anderson, né? Que estão aí, tiveram essa ideia brilhante nesse momento que a gente está isolados, né? Corporalmente, porém, é um momento da gente estar próximo virtualmente, né? E agradecer ao convite do meu querido professor e amigo Frederico, né, em poder estar falando de um tema tão interessante, né, e que abrange conhecimento dessas duas áreas, endodontia e radiologia, né? Como eu estava falando, já assisti algumas aulas bem interessantes, né, aqui, já disse vários temas muito interessantes, e agora é a vez da endodontia, né? Para os amantes da endodontia, os endolovers, é um momento, né, da gente estar falando agora, de estar mais próximo de vocês também, matar um pouquinho a saudade, né? Ao menos virtualmente, né? A gente matar essa saudade. Então, eu sou professora Érica Carvalho, da endodontia, para quem não me conhece, da endodontia de laboratório e endodontia clínica, da Faculdade de Odontologia da UFBA, e hoje abordarei o tema canais radiculares calcificados, né? A gente está propondo um bate-papo, uma coisa clínica, né? Uma aula mais clínica, falando dos desafios e das soluções práticas para resolver o tratamento, para solucionar o tratamento endodôntico desses canais radiculares, tá? Então, com definição, o que são os canais radiculares calcificados? Então, são aqueles que, por alguma alteração fisiológica, né, a gente sabe que ao longo da vida, a gente tem uma deposição de dentina contínua, né, que vai obliterando, vai diminuindo a luz, né, daquele canal, diminuindo a câmara pulpar. Ou por alguma alteração patológica, como traumatismo dentário, o bruxismo, as cáries, infiltrações, né, que podem também alterar o funcionamento da polpa, e aí vai ocorrer um processo de deposição de tecido mineralizado, né, um tanto descontrolado, e vai ocorrer esses obliteramentos. Então, com essas calcificações, quando surgirem na câmara pulpar, redondas, elas podem ser chamadas de nódulo pulpar, né? Então, a gente vê aqui nessa imagem, na câmara pulpar, a gente vê uma cárie, né? Uma infiltração, houve uma cárie aqui, e com o contato, né, muito próximo da câmara pulpar, né, do corno pulpar, e isso provavelmente desenvolveu um processo de deposição de tecido mineralizado, tá? E observem aqui, ó, na câmara pulpar a gente vê formas mais ovoides, né, radiopacas, que clinicamente a gente observa desta forma, esse tecido calcificado.
Então, esse tecido ele pode estar solto ou aderido às paredes de dentina, né? E aí vai, com certeza, interferir na realização do nosso tratamento endodôntico. Aí a gente pode fazer, vai ter que lançar mão, né, de alguns recursos para fazer o desgaste ao longo desses nódulos pulpares, seja de brocas, seja de insertos ultrassônicos, para deslocar esse nódulo e, com a cureta, a gente poder remover esse nódulo pulpar. Então, aqui mais uma imagem também de dentes anteriores, mostrando o nódulo pulpar, né? Essas calcificações na câmara pulpar. Aqui, deu uma paradinha aqui. Fred, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Tá. Então, aqui a gente pode ter outro tipo, né, de calcificação, que começa com a redução da câmara pulpar, aí a gente chama de calcificação parcial da câmara pulpar, tá? Onde a gente pode até ver o início do terço cervical deste canal, que também já está começando a ficar obliterado, e a gente pode ter uma calcificação total, tá? Do canal radicular da câmara pulpar e do canal radicular. Lembrando que, com o advento das tomografias computadorizadas de feixe cônico, né, a maioria dos trabalhos dizem que aqueles canais que, né, pela radiografia bidimensional, aparecem completamente calcificados, como este daqui, quando a gente vai fazer uma avaliação tridimensional com a tomografia, a gente vai ver que ainda existe luz de canal. Tá? Então, é a importância da tomografia, e a gente vai mostrar daqui a pouco alguns casos. Então, aqui, ó, a radiografia, a gente observa nesse molar superior, o canal palatino, ele está amplo, porém, a gente não visualiza a área radiolúcida nesse canal, nessa raiz mesiovestibular, né? A gente observa uma calcificação tanto da câmara quanto desse canal. E o disto vestibular também, um pouco menos, mas a gente também observa essa calcificação aí. E aí, para quem faz endodontia, sabe o quanto isso vai interferir no nosso tratamento, né? É tanto que a própria Associação Americana de Endodontia, ela estabelece critérios de avaliação de casos, tá? Para a realização de tratamento endodônticos. E os tratamentos de canais radiculares calcificados são considerados tratamentos de alto grau de dificuldade. Tá? Pela própria associação. Então, a gente observa uma dificuldade, né, do diagnóstico, no acesso, na instrumentação desses canais. Então, em algumas etapas, a gente vai ter algum grau de dificuldade aumentado. Tá? E aqui, com esse bate-papo, com essa nossa aula de hoje, a gente está com essa proposição de mostrar a vocês como deve ser feito o diagnóstico e como tentar solucionar com os recursos disponíveis da melhor forma a realização desse tratamento endodôntico, tá? Então, aqui, ó, a quantidade de iatrogenias relacionada a esses tipos de canais é muito grande. Então, a gente observa aqui, ó, esse dente, foi feito um acesso, observem o desgaste de estrutura coronária. Então, a gente observa aqui, ó, o canal distal, ele está bem calcificado, a gente quase não visualiza radiograficamente a luz de canal. Então, provavelmente, com a intenção de buscar, de tentar achar esse canal, esse orifício de canal, o dentista foi descuidadamente, né, sem cuidado, fazendo esse acesso aí nessa região, já invadindo o terço cervical da raiz. Olha a fragilidade dessa região de furca, tá? E a gente sempre fala, não se procura canal com broca, né? A gente faz o acesso à câmara pulpar com a broca, mas depois, para fazer o tratamento, né, encontrar o orifício de entrada do canal, a gente precisa utilizar instrumentos endodônticos, sondas exploradoras, e aí sim a gente vai tentar invadir o canal, tá? Então tem que ter muito cuidado no momento do acesso. Já esse caso aqui, né, no livro do Leonardo, mostra, né, que a dificuldade que os dentistas encontraram para acessar esse canal. Então, inúmeras intervenções sem sucesso,
né? Observem que ele não conseguiu instrumentar o canal, ele parou por aqui e selou, né? Então, e a gente sabe, e nesse caso, necessário fazer o tratamento endodôntico, já está início ali de uma lesão periapical, tá? Alguns, não só no acesso, como na instrumentação. Então, esses canais, eles são mais atrésicos, tem uma maior dificuldade do instrumento penetrar nesse canal e fazer a própria instrumentação, o próprio alargamento. Então, nesse intuito de forçar e de tentar descer com maior rapidez, pode acontecer aqui, ó, um desvio e uma fratura de instrumento, como a gente visualiza aqui na raiz mesial, né? E também, ou então, ao longo da instrumentação, ó, da raiz mesial aqui também desse dente, foi fraturado o instrumento, porque forçou ou não usou uma cinemática adequada, não teve o cuidado adequado para instrumentar esses canais. Então, vejam quantas, né, coisas a gente precisa parar, né, ter cautela, analisar, porque o número de iatrogenias, né, ligados a esse tipo de tratamento endodôntico é realmente elevado, tá? Então, esse cuidado, esse planejamento tem que ser feito desde o diagnóstico, tá? Então, a gente tem que ter radiografias de qualidade, radiografias que não podem estar nem alongadas, nem encurtadas, que vocês, da comunidade FAUFBA, veem lá o professor Fred, a professora Ieda, né, a professora Tarusca, na radiologia, pegando no pé, mas é extremamente importante, tá? Para a endodontia, uma radiografia de qualidade é extremamente importante. Então, a gente precisa ver qual o canal que está calcificado. A gente pode usar a técnica de Clark, tá? Mesializando, distalizando a radiografia, para ter uma noção, fazer um estudo melhor, né? Um preparo para poder acessar esse canal com maior segurança. Também alguns autores sugerem que é interessante fazer uma radiografia interproximal, porque aqui a gente tem uma noção melhor da distância entre o assoalho da câmara pulpar e a região de furca, né? O terço cervical, o assoalho do dente, que a gente tem que ter o cuidado na hora de fazer o acesso. Além disso, a gente pode lançar mão também das tomografias, né? Que, por exemplo, esse caso aqui, desse paciente, nesse dente 21, observem a redução da luz de canal, né? Então, a gente não vê câmara pulpar, a gente vê aqui, a partir do terço médio apical, uma luz de canal, né? Então, é interessante para o nosso planejamento, para a gente poder agir com maior segurança, utilizar tomografia computadorizada de feixe cônico, que aqui deste mesmo dente, que parece que não tinha luz de canal, quando a gente faz uma tomografia, a gente tem uma visualização tridimensional, a gente observa aqui, ó, que tem luz de canal, sim, e que precisa ser tratado, né? Já temos o rompimento da lâmina dura, o aumento do espaço do ligamento periodontal apical. Então, esse dente tem necessidade de tratamento endodôntico e ele tem canal, sim, que precisa ser tratado, tá? Então, depois do diagnóstico bem estabelecido, a gente vai partir para o acesso endodôntico. Então, mais uma vez, eu peço que a gente tenha um conhecimento anatômico suficiente e um cuidado, uma cautela muito grande, tá? Porque na hora do acesso, a gente aprende o quê? Que a gente vai, na hora de tentar, né, direcionar para a direção de trepanação, a gente vai chegar no vazio, vai ter uma sensação de que a broca caiu no vazio, né? E não é isso que a gente aprende? Então, quando a broca cai no vazio, quer dizer que a gente chegou na câmara pulpar. Só que nos dentes calcificados, com canais calcificados, com ausência de câmara pulpar, a gente não vai ter essa sensação de cair no vazio, tá? Então, se a gente não mudar a direção da broca, essa broca continuar naquela inclinação de 45 graus, a gente pode cair, o quê? Perfurar ou ir para a região vestibular do dente, né? Desgastar a estrutura coronária desnecessariamente. Então, aqui, nesses casos de canais calcificados, a gente precisa, como a gente acessou já a câmara, não encontrou o orifício de entrada do canal, a gente vai mudar a broca para ficar paralela ao longo eixo do dente,
né? E tentar visualizar o orifício, e desgastar mais um pouco para conseguir visualizar o orifício de entrada, tá? Aqui um caso, né, de um molar superior, que também a gente visualiza, né? Chegou na câmara pulpar, né? Já está aqui no assoalho da câmara e a gente não visualiza o orifício de entrada de canal, né? Então, aí está o nosso desafio, né? E mesmo a gente coloca a sonda aí e a sonda não penetra. A gente pega um instrumento, uma lima, e ela não vai entrar, né? Então, a gente precisa... Depois eu vou voltar para esse caso aqui, né? Daqui a pouco, para a gente dar continuidade. Tá? Então, fatores primordiais para, né, extremamente importante para fazer um tratamento endodôntico de dente calcificado é possuir iluminação adequada e ampliação. Essa ampliação pode ser feita por lupas, como essa daqui, né, que a gente tem aqui, a gente troca a lupa por aumentos, né? E aqui, ó, uma luz LED que clareia mais e nos dá maior entendimento do nosso acesso, tá? A gente vê que o tecido calcificado, ele é diferente do tecido da dentina, tá? E, se puder, melhor ainda, né? O microscópio operatório. Então, a magnificação, né? Junto com a iluminação que o microscópio operatório nos fornece, ele é extremamente interessante, vai facilitar o nosso procedimento clínico, nosso acesso endodôntico. Bom, então, como eu estou batendo na tecla do conhecimento anatômico, tá? Então, existem algumas regras básicas para a localização de entrada do canal, tá? Então, a primeira delas é que o orifício de entrada, ele vai estar sempre na base, no assoalho, a nível da junção cemento-esmalte, tá? Ele não vai passar dali. Então, o que a gente faz? O nosso acesso tem que se limitar a essa região, tá? Para não causar, esse desgaste aqui que eu falei anteriormente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode medir com uma régua dessa região aqui do assoalho até a ponta de cúspide, né? Ver quantos milímetros tem e colocar no cursor e transferir isso para a broca, né? Para um instrumento de alta rotação. Então, a gente sabe que quando o cursor encostar naquele ponto de referência coronária, ele não deve mais invadir. Então, a gente deve parar ali o nosso acesso e aí a gente vai partir para lançar mão de outros artifícios para tentar encontrar esses canais calcificados. E uma segunda lei de localização dos canais é que o orifício, do canal, ele vai estar no vértice, tá? No encontro das paredes. Então, por exemplo, aqui o molar superior, onde a gente tem um canal disto-vestibular, ele vai estar no encontro da parede vestibular com a parede distal. O canal mesio-vestibular, ele vai estar, por sua vez, no vértice, no encontro da parede mesial com a parede vestibular. A gente sabe que nos molares superiores há uma grande incidência de canal, do quarto canal, né, que é o MV2 ou o canal mésio-palatino, que ele está justamente entre os canais MV1 e o palatino, tá? Então, esse conhecimento anatômico e essa tranquilidade, esse planejamento vai fazer diminuir a quantidade de iatrogenias, tá? E, uma vez acessado, a gente pode também, durante o acesso, utilizar alguns artifícios. Por exemplo, as brocas long neck. Tá? Esse caso aqui, o paciente, como a maioria dos dentes calcificados, né, o paciente estava assintomático e ele procurou o tratamento endodôntico porque ele foi fazer um tratamento ortodôntico e nos exames de imagem, né, que o ortodontista solicitou, foi observada essa reabsorção apical, né, com relação ao dente vizinho, que está bem curto, e uma lesão periapical aqui, área radiolúcida. Além disso, a gente não consegue visualizar radiograficamente luz de canal, né? Então, tem que ser feito o tratamento endodôntico desse paciente, né? Porque ele tem lesão periapical.
e tem que ser, não pode, e tá com reabsorção, precisa ser estabilizado isso, né? Esse caso foi quando, logo que eu concluí a especialização, e eu estava ainda, né, meio verde, não tinha tanta experiência clínica, e aí eu não tinha também microscópio, tá? Mas eu fui aos poucos com cautela. Então, isso também é um fato importante. Se vocês não se julgarem competentes ou estiverem inseguros para fazer um tratamento, né, desse grau de complexidade, vocês podem e devem encaminhar para um especialista ou para um colega, um profissional mais experiente, né, para evitar iatrogenias e evitar a perda do dente. Então, aqui eu comecei o acesso, tá, com alta rotação, com turbina, né? Fui aos poucos. Quando eu fui desgastando, não estava me sentindo segura, resolvi parar, né? Selei, fiz um selamento coronário provisório, né? Removi o isolamento, remarquei o paciente para outra consulta, né? E aí fui analisar o que estava acontecendo. Radiografei, e aí observem aqui que eu estou tendendo para distal. O meu desgaste está tendendo para distal, né? Então, se eu continuasse, né, sem cautela e fosse adiante, provavelmente eu ia perfurar aqui. Então, ia ser mais um agente complicador para a realização do tratamento endodôntico. Então, eu pensei em usar essa broca LN, que é uma broca de baixa rotação, né, com a ponta dela esférica, e ela é LN, que quer dizer long neck, né, pescoço largo. Então, ela é mais comprida. E ela, por ser de baixa rotação, ela é mais segura, ela vai desgastar com menor velocidade, né, vai desgastar menos aquela parede dentinária, e a gente vai ficar com mais controle do nosso acesso, tá? Então, aqui, depois, eu senti que fui descendo, irrigava, ia descendo aos poucos, e coloquei um instrumento, uma lima, senti que prendeu. Então, pensei, ou eu estou no canal, ou eu entrei perfurei, né? Ou ocorreu uma perfuração. Vamos radiografar para ver se eu estou na linha do canal, né? E aí eu radiografei, estava ali na entrada e fui descendo aos poucos. Gente, se tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa, tá? Ou então, mais tarde, a gente discute os casos. Anotem aí. Viu, Fred? Se você tiver também qualquer... Olha, eu estou aqui, o pessoal está falando algumas coisas aqui no chat. Depois a gente responde. Tá certo. Então, aqui, né, a gente vai aos poucos, fez com irrigação, né, com hipoclorito de sódio, até fazer a odontometria, depois fiz o preparo e, no fim, a obturação desse dente, tá? Então, aqui foi assim, sem microscópio, né, a gente pode lançar a mão também dessas brocas LN. Um outro recurso, né, que vai auxiliar no acesso de dentes calcificados são os insertos ultrassônicos, tá? Esse aparelho aqui, que é o ultrassom, né? A gente acopla esses insertos nessa peça de mão, né? As mais indicadas para dentes calcificados são essas três, né? A 3D, que é esférica, diamantada. Então, elas são mais seguras, você tem mais segurança, você tem mais controle do corte e da potência, tá? Então, essa 6D, que é bala, né, que é chamada de bala diamantada também, para remover as interferências dos orifícios, e essa 7D, tá, que possui essa forma, ela também auxilia na regularização das paredes e na remoção de obstruções na entrada dos canais, tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns casos, tá? Então, que foi utilizado o ultrassom, né? Esse caso aqui, a gente chegou na câmara pulpar, fez o acesso, mas não visualiza o orifício de entrada dos canais. Então, o que a gente pode lançar a mão? Dessa ponta de ultrassom, tá? Com movimentos de lateralidade suaves, tá? Não é movimento de bicada. Movimentos de lateralidades, a gente consegue irrigar e perceber, ó,
uns pontinhos aqui mais escuros, que provavelmente é o orifício de entrada. Então, a gente vai lançar a mão de limas, né, nesse momento, depois que utilizou o ultrassom, a gente irriga, e essas limas de menor calibre, né, de aço inoxidável, como a 8 ou a 10, que aí são limas finas, né, para inserir nesse orifíciozinho de entrada e ver se realmente vai descer, tá? É interessante pré-curvar. Alguns autores também orientam cortar com a própria tesoura a ponta da lima, porque o dedo ele vai ficar mais próximo, né, da ponta do instrumento e vai aumentar a nossa sensação tátil, né, que fala que o endodontista ele tem o olho, né, na ponta do dedo, a nossa sensibilidade toda na ponta do cabo do instrumento, né, na ponta do nosso dedo. Então, depois, aqui, né, foi localizado, fez a odontometria, e aqui, após o preparo, a gente visualiza, né, os orifícios de entrada dos canais bem amplos, né, e aí já pronto para depois serem obturados. Aqui um outro caso, né, de calcificação, observem esses tecidos esbranquiçados, né, nessa região, que obliteram a entrada dos canais. Então, quem faz endodontia e já acessou algum canal calcificado, entende que eu estou falando o quanto é difícil, né, da gente acessar. E aqui, com a ponta de ultrassom, a gente vai usando uma daquelas leis que eu falei de localização dos canais, né, que vai estar ali no vértice do encontro das paredes. Então, a gente vai, aos poucos, desgastando com movimento suave, tá? E vai desgastando para ver se ali a gente coloca depois o instrumento e se consegue achar o orifício de entrada dos canais radiculares. Então, observou que tem escuro, ó, aí a gente vai com a lima naquela região, movimentos oscilatórios, né, sem forçar, e aos pouquinhos tentando descer. Movimentos, né, de vai e vem, tentando descer. Agora eu vou passar um vídeo, né, que vai mostrar melhor, para vocês entenderem melhor como é que age, né, esses insertos ultrassônicos no dente, no encontro desses orifícios de entrada. Eu vou passar um vídeo cedido pelo professor Ângelo Freire, né, gentilmente cedido por ele, e aí a gente depois volta a conversar. Ultrassom. O ultrassom, ele trabalha com movimentos de lateralidade, não é de bicada. Não fazemos bicada com ultrassom. É importante nós trabalharmos com movimentos de lateralidade, tá? Olha, e a intenção de utilização dessa ponta, a E7D, é fazer a remoção do teto da câmara pulpar, a limpeza, quer dizer, a regularização daquela dentina irregular do assoalho e das embocaduras, para que já comecemos também a detectar aqueles canais extras, os possíveis canais que no futuro podem nos dar trabalho. Então é importante nós fazermos esses movimentos suaves, sempre de pincelamento. O ultrassom você não faz pressão, você toca e desliza, e vai percorrendo o assoalho, e logo em seguida você pode fazer já uma irrigação passiva. Você preenche o assoalho com o suco fisiológico, volta a trabalhar aqui com a ponta de ultrassom, fazendo aqueles mesmos movimentos, em seguida aspira, para nós voltarmos a seco, a trabalhar, removendo aquelas estruturas que podem interferir na detecção dos canais extras e evitar também o desgaste, né, excessivo dessa estrutura. Bom, então, sobre o acesso, né, a parte clínica, a endodontia convencional, né, a gente tem esses recursos, né, auxiliares, e daqui a pouco a gente vai ver também os recursos digitais que vieram para somar, né, e o professor Frederico vai falar da tecnologia, tá? Mas sobre essa parte de acesso guiado. Mas vamos agora falar do PQM desses canais calcificados, que também pode ocorrer iatrogenias nessa fase, né, que a gente chama de preparo químico-mecânico dos canais radiculares, ou instrumentação,
tá? Então, esse caso aqui, tá? Aqui são 3 radiografias do mesmo dente, né? Uma ortorradial, a outra mesiangulada e a distorradial. Então, esse caso aqui, desse artigo, ele foi um caso que, há um tempo atrás, esse paciente foi no endodontista, e o endodontista foi com a broca, tentou alargar ao máximo e não conseguia descer mais. Então, ele parou o tratamento endodôntico, selou e não conseguiu mais e falou para ele procurar o outro dentista. O paciente largou também de mão, achou que estava muito complicado, não tinha conhecimento, ele só retornou, só voltou a procurar um dentista especializado para fazer esse tratamento quando apareceu, né, lesão periapical e o paciente com sintomatologia dolorosa, né, edema, então ele foi procurar esses autores. E aí eles pediram de início uma tomografia computadorizada de feixe cônico. E observem aqui, a gente vê o quê? Lesão, né, com invasão, né, da cortical vestibular, rompimento da cortical vestibular, e a gente observa o quê? Um desgaste excessivo tendendo para vestibular, né? Chegando até a ter uma pequena perfuração ali na vestibular. E aqui a gente observa que o canal original, o trajeto está aqui, olha, nessa região, tá? Então, o que aconteceu? O dentista provavelmente utilizou EDTA, né? E vocês sabem que EDTA é um agente quelante, né? Vai remover cálcio, então a dentina ela vai ficar mais amolecida, e se você for com o instrumento e EDTA e forçando aquela parede, você vai criar realmente um falso canal, vai gerar um desvio e até uma perfuração, tá? Com o instrumento endodôntico. Então, por isso, cuidado quando forem usar EDTA, tá? Não usar e não forçar, você pode irrigar com EDTA, mas o EDTA puro e forçar o instrumento naquela parede dentinária, você pode desviar, pode causar uma iatrogenia, né, e complicar ainda mais um tratamento endodôntico, que inicialmente já seria complicado pela presença de calcificação, né? Então, aqui, nessa imagem, você vê, né, nesse corte axial, a gente vê o quê? O canal, o trajeto original do canal, e aqui o desvio, tá? O desvio para vestibular, né? Aqui o desvio para vestibular, o que era um falso canal. Então, ele iniciou o tratamento endodôntico, né? Já tendo esse conhecimento desse desvio aí, que era para vestibular. Então, toda vez, quando tem esse desvio e tem esse alargamento aqui, se vocês colocarem um instrumento endodôntico, ele sempre vai tender a ir para o desvio, e não para o orifício do canal inicial. E por isso o outro dentista desistiu, porque toda vez que ele colocava, forçava e ia perfurando, né, desviando mais ainda. Então, ele não conseguiu achar o trajeto inicial. Então, eles indicam colocar a lima na região do desvio, né, que está lá a perfuração, e depois você tentar aos poucos, né, com auxílio daqui do microscópio, né, achar o trajeto inicial, aí sim fazer o preparo, a odontometria, o preparo, né, a instrumentação e, por fim, a obturação, tá? Então, aqui eles selaram aquela região de pequena perfuração com MTA e fizeram a obturação com a técnica termoplastificada. Então, como vocês viram que a gente também pode ter erros no preparo, né, na instrumentação desses canais, é necessário uma exploração inicial, né? Qual o passo a passo? Então, hoje em dia, a gente tem os instrumentos, os motores, né, que vieram para ficar, que nos auxiliam sobremaneira na instrumentação dos canais radiculares, né? Porém, é o que a gente sempre baixa na tecla. Antes de você usar um instrumento rotatório, utilize primeiro um instrumento manual. Então, a primeira coisa, a exploração inicial é a negociação do canal. Então, você vai colocar instrumentos mais finos, de menor calibre, mais flexíveis, para conhecer aquele trajeto do canal, com movimentos de vai e vem, né, oscilatórios, aos pouquinhos, para conhecer e também para criar um espaço, né,
deixar o canal desobstruído, né? Livre de desobstruções, que a gente chama de patência, para depois a gente usar instrumentos que vão realmente fazer a modelagem e o preparo do canal radicular. Tá? Então, essa primeira, irrigando, claro, e depois a gente pré-curva essas limas de menor calibre e vai, aos pouquinhos, tentando chegar até o forame apical. Tá? Além disso, a gente pode fazer o que é chamado de glide path, né? Que esse termo, ele nada mais é do que uma regularização inicial dos canais, tá? É como se fosse uma pré-instrumentação, né? Antes da gente realmente fazer, né, o corte, a modelagem dos canais, né, trabalhar bastante nas paredes, a gente pode, para facilitar a nossa vida, fazer esse glide path, que pode ser com limas manuais, né, como vocês veem aqui, pré-curvadas, né, com as limas 15, 20, 25, né, ali preparando o terço cervical, preparando, né, para criar um espaço para depois você instrumentar. Não pode ter pressa na instrumentação desses canais radiculares, porque senão vai fraturar o instrumento endodôntico e vai desviar esse canal, tá? Uma outra forma para fazer esse glide path é com o instrumento rotatório. Então, aqui nós temos exemplos, a PET Files, que são instrumentos, né, que a gente vai usar no motor. Então, assim, esse daqui lilás, a ponta é igual, é de calibre 10, né, a branca 15, que eles são mais finos, mais flexíveis, não é para instrumentar, é para criar um espaço, para regularizar inicialmente, para depois um instrumento de, né, de preparo mesmo agir, tá? Então, e aqui, né, a gente tem mais atualmente a Wave One Gold Glider, que também serve da mesma forma que a PET File, também ela é acionada a motor, só que esse movimento, esse daqui, é com movimento reciprocante, tá? Diferente dessas PET Files, que é uma rotação contínua. Então, a gente pode fazer, antes de fazer, né, o preparo até o comprimento de trabalho, lançar a mão dessas três formas, tá? Então, essa forma inicial aqui, esse primeiro, a gente já sabe que é o que tem a maior probabilidade de desviar, né, que é o manual, né? E mais as outras também, se a gente tiver cuidado, a gente consegue fazer bem. Érica, tem uma pergunta aqui da professora Ieda para você, né? Ela fala o seguinte: na atualidade existem canais calcificados que são impossíveis de ser tratados? Existem esse tipo de canal que você não consegue, né, tratar endodonticamente? Se sim, o que você faz quando não consegue tratar ele endodonticamente? Pois é, então, um dos poucos canais, né, assim, uma vez feita a tomografia e realmente você não visualiza a luz de canal nem na tomografia, né, um dos poucos casos, né, que aí a gente indica a cirurgia parendodôntica, né, se tiver lesão periapical, se tiver sintomatologia, né, tem reabsorção apical, reabsorção óssea, a gente pode tentar via cirúrgica, né, via retrógrada. Então, a gente faz uma apsectomia e tenta uma instrumentação ali, né, do terço apical, via cirúrgica, e aí faz um selamento e acompanha esses casos, né, realmente que não vai ter como a gente fazer uma intervenção via convencional, né? É melhor, é mais seguro fazer dessa forma. Respondido? Sim. Bom, então aqui, como eu estava falando, né, o glide path, que é essa fase inicial, né, é como se fosse uma pré-instrumentação. Será que é realmente necessário? Ou eu já posso partir logo para a instrumentação do canal, o preparo químico-mecânico, já com a lima até o comprimento de trabalho, né? Então, esse artigo é de 2018, ele testa, né, ele compara canais que não foram feitos glide path, canais que a gente fez, que foram feitos com instrumentos manuais, com as limas de aço inox, e canais que foram com instrumento de níquel titânio, daquela forma de rotação contínua, e o outro grupo com a Gold Glider, que é reciprocante, né? E depois disso, todos esses grupos foram preparados depois, até o comprimento de trabalho, com a Wave One Gold,
que é uma lima de preparo mesmo, tá? E ela é de movimento reciprocante. Então, eles observaram, né? Aqui, eles estavam discutindo a capacidade de transportar, né? De desviar o canal, né? Capacidade de manter centralizado o canal, se era afetado, né? Então, observou que o transporte do canal não difere se o preparo com as limas reciprocantes com liga termicamente tratadas, né? Ou seja, com a Wave One Gold depois, você não precisa, não tem uma diferença você fazendo o glide path ou sem fazer o glide path, tá? Só que isso daí quanto à questão do desvio, do transporte, da capacidade de centralizar o preparo. Mas outros critérios como maior segurança, maior eficiência da lima que virá depois, né, até o comprimento de trabalho, você vai trabalhar com mais segurança e de uma forma mais eficiente. É interessante, né, eles concluem dizendo que é interessante sim, tá? E, como eu falei, né, a gente pode fazer a instrumentação de canais calcificados com limas manuais, sim, né? Vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso, tem mais risco de desvio, de fratura, sim, né? Se o profissional for muito experiente, né, e trabalhar com cautela, ele pode ter sucesso, porém, a instrumentação automatizada, ela veio para ficar, né? E a gente sabe que é muito mais rápido, muito mais eficiente, né? Então, é interessante e é mais conforto para o profissional, né? Então, que ele demoraria ali 2 horas, né, para forçar, instrumentar, aquela fadiga profissional, os instrumentos rotatórios vieram para ficar, né? E existe uma tendência da literatura, né, e outra coisa, o movimento sempre vai ter que ser o sentido de preparo, coroa, ápice, né? E existe uma tendência na literatura de se utilizar, né, de forma que é mais seguro para esses canais calcificados, o uso de instrumentos reciprocantes, tá? Então, a gente tem agora, que foi introduzido inicialmente a instrumentação automatizada rotatória contínua e temos também os reciprocantes, tá? Que são aqueles instrumentos de uso único, né? Com um instrumento apenas, a gente consegue preparar todo o canal radicular, modelar e preparar todo o canal radicular, né? Então, essas ligas, elas são termicamente tratadas, são ligas com maior elasticidade, né, com menor risco de fratura, né, e além disso, possuem a maior eficiência de corte. A própria movimentação, né, no movimento reciprocante, o contínuo é 360 graus. O reciprocante, ele vai para a direita e para a esquerda, né, fica oscilando. Então, esse movimento também diminui o risco de fratura. A gente observa que há uma tendência na literatura, né, e aqui, nessas imagens, a gente tem esses tipos de limas, né? Principalmente a Gold, tá? A Wave One, já existia a Wave One, só que a Wave One Gold, ela ainda tem mais essa especificidade, tá? Aqui a ProDesign R, a Reciproc Blue, né? Então, aí a gente vai fazer a nossa instrumentação do canal radicular. Bom, uma vez preparado, né? Sem desvio, sem fraturas, nossos canais radiculares bem modelados, limpos, a obturação, gente, não vai ter tanta dificuldade, tá? Se você conseguiu vencer todas essas etapas até agora, a obturação vai proceder de uma forma como um dente qualquer, um dente que não tinha calcificação, tá? Lembrando só que a gente tem que estar irrigando o tempo todo, né, com hipoclorito de sódio ou clorexidina, quem faz, né, algumas escolas utilizam a substância química auxiliar clorexidina, né, e ter cuidado com o uso do EDTA nesses canais calcificados, como eu falei, tá? Então, até aqui, né, a gente falou, assim, né, de alguns casos, fizemos uma abordagem mais clínica, né, da endodontia clínica convencional. Agora eu vou passar a palavra para o professor Frederico, que vai falar, né, vai fazer uma abordagem agora digital, vai mostrar qual é o recurso tecnológico que pode auxiliar a gente, né? Então, a endodontia, ela tem sido até uma das especialidades que mais tem evoluído, né? Então, a gente tem aliados, né, novas tecnologias como o localizador apical,
raio-x digital, ao instrumento rotatório, né? Essa possibilidade, microscópio operatório, técnicas de obturação termoplastificada, que vem facilitando a nossa vida, tá? Mas agora eu vou passar a palavra para Fred e depois a gente volta a discutir. Bom, gente, então boa tarde a todos. Então, é fato hoje em dia, né, que a odontologia, né, o mundo, na verdade, ele está passando por uma revolução digital, né? E isso nas diversas áreas do conhecimento, na medicina, na engenharia e também na odontologia, essa revolução digital ela vem acontecendo cada dia mais, onde a gente está deixando de ser analógico e virando digital, certo? E é preciso que os dentistas, eles mergulhem nesse mundo digital. O mundo digital, gente, ele já está acontecendo, na verdade. A gente já é digital, né? Os filmes radiográficos, por exemplo, eles estão deixando de existir, está sendo substituído cada dia mais por sensor, certo? Por exemplo, na UFBA, quando eu fiz graduação, era filme, né, Érica? Quando a gente fazia, era filme. A radiologia da UFBA hoje trabalha com sensor, e essa é a tendência mundial. Você vai nos Estados Unidos, filme, ninguém nem sabe o que é mais, é coisa do passado, né? Eles só usam sensores. Então, a odontologia digital, ela está aí, e cabe a gente mergulhar de cabeça nesse mundo digital, para a gente acabar e não ficar para trás, certo? E na endodontia, a odontologia digital ela tem um papel importante no acesso, né, e no tratamento de dentes com calcificações, né, radiculares. Para que não aconteça, para que o risco de acontecer isso aqui, que é uma perfuração radicular, seja mínimo. Então, a gente vê aqui uma tomografia, né, do dente 21, onde eu vejo aqui um desvio para vestibular, justamente porque a raiz tinha uma inclinação de 45 graus, né, que a professora Érica já falou. Então, tem esse desvio aqui para vestibular, que o colega cometeu, né, e que, com a odontologia digital, a gente pode reduzir esse risco a zero, ok? Então, hoje, o fluxo digital na endodontia, ele já existe, né, e para a gente ter o fluxo digital, né, o fluxo digital na endodontia, que é chamado de EndoGuide, né, que são os guias para o tratamento para o acesso em canais calcificados. Esse fluxo digital ele vai precisar, primeiramente, de uma tomografia, onde nessa tomografia eu vou planejar aquele caso, um escaneamento intraoral. Então, para eu poder gerar o meu EndoGuide, eu preciso necessariamente de um escaneamento intraoral. Por que eu preciso de um escaneamento intraoral? Porque na tomografia eu não tenho o detalhamento das cúspides, do bordo incisal dos dentes, eu não consigo ter esse detalhamento. Então, eu preciso justamente fundir o meu escaneamento com a minha tomografia para realizar o meu planejamento virtual do caso, e aí, a partir desse planejamento, eu vou gerar o meu guia endodôntico. E esse guia endodôntico, ele vai encaixar na boca do paciente, certo? Vamos falar cada um deles, né? Primeiramente, vamos conversar sobre a tomografia computadorizada, que é a tomografia computadorizada de feixe cônico, que é utilizada na odontologia. A grande vantagem dela é que ela permite a visualização das estruturas sem sobreposição anatômica, que é inerente da radiografia periapical ou da radiografia interproximal, qualquer radiografia bidimensional. Então, eu consigo, por meio das imagens tomográficas, avaliar as imagens em 3 planos: axial, coronal e sagital. Então, observem como, nesse caso, né, aqui é uma tomografia do dente 22, eu consigo visualizar bem claramente essa linha de fratura oblíqua por vestibular. Mas, além disso, além do diagnóstico, eu também posso utilizar a tomografia como plano de tratamento. Eu consigo realizar medidas anatômicas, eu consigo simular virtualmente a colocação de um implante dentário, eu consigo simular ali o meu espaço protético que eu vou precisar para colocar aquela prótese, tudo isso via softwares no computador. Então, observem aqui. Além disso, eu tenho várias informações importantes, eu consigo fazer fusão,
né, com reconstruções tridimensionais. Observem aqui a simulação do implante posicionado. Eu consigo, muitas vezes, visualizar tecidos moles, como nesse caso aqui, ó, a gente consegue observar, ó, essa gengiva espessada, né? Provavelmente essa gengiva, clinicamente, ela está edemaciada por conta do processo inflamatório local devido à fratura. Então, observem, gente, o quanto de informação que a tomografia computadorizada nos dá. E para a endodontia, então, é uma das áreas que mais ganhou, sem sombra de dúvidas. A tomografia para endodontia é uma das áreas que mais ganhou em aplicabilidade. E hoje é preciso que o endodontista ele saiba, né, mexer no software de tomografia. Né? Isso é importante, porque essa tomografia ela vai participar também vai ser importante para o plano de tratamento daquele caso. Certo? Além disso, na tomografia, eu também consigo fazer reconstruções 3D. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um caso de reabsorção radicular externa, uma reabsorção por vestibular a nível supraósseo. Então, permitiu ao cirurgião fazer uma restauração transcirúrgica, ao invés de ter que fazer, né, uma exodontia ou tratamento endodôntico desse dente. E aí, a depender do software, a gente consegue brincar com a tomografia, né? Então, eu consigo fazer uma fusão entre a reconstrução 3D, né, e o corte tomográfico. Então, fica bastante bonito, fica bastante estético, né? E traz também informação. Então, eu consigo ver, por exemplo, aqui, ó, esse dente 16 com a lesão periapical associada à raiz mesiovestibular. Aqui, ó, eu selecionei só o dente, deixei a reconstrução tridimensional só desse primeiro premolar, do dente 14, fiz a fusão com o corte tomográfico, e a gente observa aqui, ó, claramente a linha de fratura. Em termos de diagnóstico, não adiciona tanto, mas o paciente ele entende melhor o caso, quando o dentista explica. E, como eu falei para vocês, gente, não há dúvidas que a tomografia ela é extremamente importante para a endodontia. Eu não sei, Érica, como é que vocês sobreviviam antigamente sem tomografia. Como é que fazia, né, para tratar os casos sem tomografia, né? Mas não há dúvida que a tomografia ela revolucionou o mundo da endodontia, né? Então, ela tem diversas aplicações na endodontia. Eu trouxe aqui as principais. Então, a tomografia ela serve muito para localização de canais, como nesse caso aqui, ó, a gente tem um mesiopalatino não obturado. Casos de anomalias dentárias, né, principalmente dentes em dente, que tem aquela anatomia radicular, toda confusa, né, Érica? Toda diferente. Casos de reabsorções radiculares também. Nesse caso aqui, ó, uma reabsorção por vestibular num dente 46. Fraturas radiculares também. Muitas vezes o dentista, né, o endodontista, ele vai definir se ele vai extrair ou não aquela unidade dentária, aquele dente, baseado na imagem tomográfica. Como nesse caso aqui, ó, a gente tem uma fratura oblíqua. E casos de lesões periapicais também, certo? Mas não há dúvidas que a tomografia computadorizada ela é extremamente valiosa no diagnóstico e plano de tratamento de canais calcificados, certo? Como nesse caso aqui, a professora Érica mostrou para vocês, né, já a periapical. Na periapical a gente não via luz de canal, e na tomografia, aqui nos cortes sagitais, eu já consigo ver, ó, uma tênue linha hipodensa, né, uma tênue luz de canal ali naquele dente, dizendo para o endodontista, é viável fazer o canal? Sim, certo? E a tomografia ela vai servir não só para o diagnóstico, mas também para o planejamento daquele caso. Então, observem que nesse caso aqui, por exemplo, eu consigo fazer uma mensuração da luz de canal até o bordo incisal. Ou seja, eu vou dizer para o endodontista, né, o endodontista vai poder, ele vai descer, ele vai saber que ele vai ter que descer 14 milímetros no comprimento de trabalho dele para até chegar em luz de canal. Eu também consigo, né, avaliar todo o comprimento de trabalho daquele dente, que é a odontometria, né? É claro que hoje em dia, né, Eric, existem os localizadores apicais que auxiliam bastante, mas a tomografia já me dá essa informação. Eu vou saber que esse dente aqui tem de comprimento de trabalho 24,3
milímetros. Eu consigo avaliar a angulação dentária e principalmente a angulação radicular, para não acontecer, né, que nem aquele caso que eu mostrei mas no começo da aula, que é o desvio do preparo para vestibular. Isso aí acontece muito em dentes mais inclinados, certo, Érica? Então, olha o ponto de informação que a tomografia traz para o endodontista, só nos casos de canais calcificados. Então, como eu falei para vocês, gente, é preciso hoje que o endodontista ele saiba mexer no exame, ele saiba abrir o software, ele saiba correr os cortes, fazer as mensurações e ele, né, juntamente com o radiologista, consiga planejar aquele caso, certo? O escaneamento intraoral. Então, como eu falei para vocês, para eu poder gerar o meu endoguide, eu preciso fazer um escaneamento intraoral da boca do paciente, né? Porque a tomografia ela não me dá detalhe de cúspide, detalhe de bordo incisal. Então, se eu fizer o planejamento em cima apenas da tomografia, na hora que eu imprimir o meu guia em resina, ele não vai encaixar na boca do paciente, certo? Ele só vai encaixar se eu tiver detalhamento de anatomia dentária, da anatomia das coroas dos dentes, que eu consigo com o escaneamento intraoral. Para o endoguide, eu não preciso escanear maxila e mandíbula, porque eu não preciso de referencial de oclusão, né? Ao contrário, por exemplo, da prótese e do implante. O professor Lula e o professor André conversaram com vocês isso, né, há 2 semanas atrás na aula deles. Para o endoguide, eu só preciso do escaneamento do arco que eu vou fazer o endoguide, certo? Então, hoje em dia, a gente tem diversos scanners no mercado, né? Esses são os mais famosos, né? O Trishape, o iTero, o Carestream, cada um com suas especificidades. Por exemplo, o Trishape e o iTero, eles são scanners que a Invisalign, que é a empresa de alinhadores invisíveis, ele só aceita escaneamento desses 2 scanners. Mas, qual é o lado ruim? Eu preciso pagar anuidade. Todo ano, se eu tiver o scanner, eu tenho que pagar R$2.000, né? Já o do Carestream, por exemplo, eu não tenho anuidade nenhuma. Eu compro o meu scanner e não preciso pagar mais nada. Só que, por exemplo, o Invisalign não aceita escaneamento da Carestream, certo? Então, cada um com suas vantagens e limitações. Então, é muito simples fazer o escaneamento. Olha que eu e meu sobrinho, um menino de 3 anos, né, sendo escaneado rapidamente, e na tela do computador, quase automaticamente, a gente já consegue ver o modelo virtual daquele paciente, né? Meu sobrinho foi escaneado muito rápido, e é tão simples, gente, mexer no escaneamento, que até uma criança de 3 anos, até Pedro, consegue mexer no escaneamento. Então, eu tenho todas as informações ali da arcada dele superior e inferior, da oclusão dele no computador. E é muito simples de mexer, a gente não pode ter medo da tecnologia. É tão rápido que dá até para fazer uma selfie, né, no final, de tão rápido. Eu não preciso de gesso, alginato, moldeira, né? A criança não sai nem traumatizada, né, porque não precisa mais moldar. Eu substituo a moldagem pelo escaneamento. E é muito, muito rápido o escaneamento. Então, aqui, ó, na tela do computador, o escaneamento, eu vejo toda a maxila. Observe o detalhamento das cúspides, do bordo incisal desse paciente, certo? Eu consigo ver toda a oclusão desse paciente. Para o endoguide eu não preciso, né? Só vou escanear o arco que eu quero, que eu vou fazer o meu endoguide. Eu consigo colocar cor naquele modelo virtual, né? Que fica muito semelhante, não fica igual à cor da gengiva do paciente, mas fica bastante semelhante, certo? E eu adquiri a tomografia, eu adquiri o meu escaneamento intraoral daquele meu paciente, eu vou partir, então, para a terceira etapa, para eu gerar o meu endoguide, que é o meu planejamento virtual e a minha prototipagem 3D, certo? Então, eu vou, por meio de softwares, planejar aquele caso virtualmente. Antes de operar o paciente, né, eu vou planejar ele, eu vou operar aquele paciente virtualmente primeiro. Então, hoje a gente tem diversos softwares, sejam softwares pagos, sejam softwares gratuitos, né, que podem ser utilizados.
Ieda sabe mexer bastante nesses softwares, cada um tem uma preferência, né? Então, hoje, Ieda trabalha mais com o Mesh Mixer, né? Que é um software que não é nem odontológico, é um software de engenharia, mas que foi adaptado para odontologia. Ieda é fera aí no Mesh Mixer. Já eu gosto mais do Blue Sky. O Blue Sky, ele é um software que ele é gratuito, assim como o Mesh Mixer, ele também é gratuito, né? Então, eu consigo fazer todo o meu planejamento no Blue Sky. Agora, se eu exportar esse planejamento para imprimir o meu guia, eu pago. Então, ele é um software quase, entre aspas, gratuito, né? Mas é um software que eu gosto bastante também, né? E que dá para usar. Então, esses softwares são usados para várias áreas da odontologia. Aqui, por exemplo, uma simulação, para um planejamento para a colocação de um implante unitário. E aí, depois que eu faço o meu planejamento, e o meu planejamento está aprovado, eu vou imprimir o meu guia. E hoje a gente tem diversos guias que a gente utiliza na odontologia, né? O mais famoso deles, o mais utilizado, é o Implant Guide, são os guias para colocação de implante. Né? Esses guias, todos os guias são impressos em resina, podem ser impressos em filamento também, mas a qualidade não é tão boa, o detalhamento não fica tão bom. Então, hoje imprime-se em resina acrílica. Então, eu tenho aqui o meu Implant Guide para colocar implante. Eu posso imprimir Bracket Guides, planejar virtualmente a colocação de brackets, né, a colagem direta de brackets. Né? A goteira cirúrgica, que é utilizada aí pelos cirurgiões bucomaxilos para cirurgia ortognática. O PerioGuide, que é um guia para gengivoplastia. O professor Luciano Castellucci também conversou com vocês um pouquinho do PerioGuide, é utilizado para gengivoplastia. E hoje a gente está numa tendência de realizar os guias personalizados, que são aqueles guias que você, a depender da situação clínica, vai planejar virtualmente e imprimir. E essa é uma área de estudo nossa, né? Minha, de professor Ieda, de professor Weber, que é professor da cirurgia, que contribui demais nessa linha de pesquisa. E a gente tem 2 doutorandos que trabalham hoje, Gabriel, né, que é a tese de doutorado dele, que ele está gerando esse guia aqui, ó, onde ao invés dele começar a cirurgia ortognática pela maxila, ele vai começar pela mandíbula, então é um guia de corte da maxila, né? E Joaquim, que também é doutorando, orientando da professora Ieda, que ele está criando um guia para mentoplastia, né, para cirurgia ortognática, um guia para reposicionamento de mento. Então, hoje em dia, as opções são diversas aí no mercado. E a endodontia não ficou para trás. Né? Hoje em dia, a gente tem o EndoGuide, que é o guia para acesso em casos de canais calcificados, onde virtualmente eu vou localizar os canais e vou simular, né, a remoção de dentina, né, a remoção da calcificação, eu vou simular virtualmente e vou criar esse guia onde vai me dizer a exata localização da inserção da broca, certo? Então, eu consigo aqui, ó, nesse videozinho, virtualmente planejar onde eu vou acessar a direção de inserção da broca e até onde essa broca vai ser inserida, vai entrar naquele canal radicular, certo? Então, tudo isso virtualmente. Eu consigo virtualmente também desenhar o meu guia, né? Então, aqui o meu guia, que ele é apoiado sobre dentes, aqui o túnel de inserção da broca, eu consigo tudo isso desenhar por meio de softwares, né? No Blue Sky a gente consegue, por exemplo. Tudo isso eu faço virtualmente e dá uma precisão muito maior ao tratamento endodôntico do paciente. Né? Como nesse caso aqui, ó, esse caso mostrando aqui no Blue Sky o planejamento virtual desse dente 11 e do dente 21, ambos tinham uma calcificação pulpar. Então, a gente consegue ver aqui, ó, até onde eu vou inserir a broca, até onde virtualmente o endodontista, né, que eu sou radiologista, vai inserir a broca ali no dente. Então, virtualmente eu vejo, ó, até onde vai a localização de inserção, já planejo aqui, então eu vejo ó, que vai até aqui, porque tudo isso aqui é canal calcificado. A partir desse ponto aqui, é luz de canal visível. Eu não preciso que minha broca desça tanto até lá. Eu consigo, virtualmente, já desenhar o meu túnel de inserção.
Então, a gente observa aqui o planejamento prudente 11. Observem aqui também que eu já consigo planejar a direção ou angulação da minha broca, né? Como nesse caso aqui, ó, esse caso o dentista, ele quase desviou, ele estava indo para vestibular aqui, observem o desgaste grande, e observem que, na verdade, a inserção da broca deve ser nesse sentido aqui, ó, quase que perpendicular ao longo eixo do dente, ok? Então, aqui o planejamento do dente 21, certo? Do dente 11, perdão. Todo o planejamento mostrando a trajetória de inserção da broca e até onde ela vai. Então, observe aqui nos cortes sagitais, justamente isso, ó. Eu vejo aqui a minha tomografia, o meu escaneamento fundido à tomografia, simulei a inserção da broca, e aqui eu já virtualmente posicionei o meu túnel de inserção, ok? Então, aqui é o dente para o dente 11, e a mesma coisa para o dente 21. Então, eu vou avaliar virtualmente até onde eu vou descer com a broca, né, desenhar o meu túnel de inserção, né, tudo isso baseado na tomografia fundida ao escaneamento intraoral, certo? Com isso, eu consigo uma precisão muito maior e dar ao endodontista uma segurança muito maior durante o tratamento endodôntico. É importante também, virtualmente, a gente definir os locais de inserção de mini parafusos, porque eu preciso que o meu endoguide ele esteja extremamente fixo na maxila ou na mandíbula do paciente. Então, normalmente, o que é que a gente faz? Né? Eu desenho aqui, ó, os locais onde eu vou prender o meu guia com pinos fixadores, semelhantes a mini parafusos ortodônticos. Então, eu vejo aqui já, ó, que eu vou simular virtualmente a colocação desses pinos fixadores entre o canino e o lateral, bilateralmente. Então, observem aqui, ó, já desenhando também os túneis de inserção, sempre evitando, claro, né, as raízes dentárias. Eu não vou perfurar a raiz dentária colocando o pino fixador, porque eu vi tudo isso, eu já vi virtualmente, já planejei virtualmente, certo? Então, tá aqui, ó. E eu vejo aqui na 3D, eu consigo ver bem claramente a inserção, né, e a localização dos meus pinos fixadores, tudo isso planejado virtualmente, e a localização, a altura de inserção e a inclinação da inserção de onde o endodontista vai acessar com a broca, ok? Então, tá aqui, ó, mostrando um corte tomográfico, a gente mostra aqui, ó, o desenho do meu guia todo desenhado aqui em azul, sobre a tomografia e o escaneamento. Então, já faço essa modelagem em 3D do guia, mostrando até onde vai o acesso endodôntico naquele dente, certo? Tanto no dente 11 quanto no dente 21. Uma coisa importante que a gente consegue também virtualmente é avaliar a espessura de dentina remanescente, certo? Porque eu vou, com o endoguide, desgastar minimamente aquele dente, certo? Eu vou desgastar cerca de 1,3 milímetros, que é o tamanho da broca, o diâmetro da broca, só que eu preciso ter parede dentinária remanescente para que aquele dente tenha um menor risco de fratura, caso ele receba um pino intrarradicular, e eu consigo avaliar tudo isso, né, na tomografia, no planejamento virtual, certo? Como nesse caso aqui, o dente tinha quase 2 milímetros de paredes dentinárias remanescentes, o que era satisfatório para o endodontista. E aqui eu já desenho o meu guia, então, ó, já com os túneis de inserção, né, dos pinos de fixação, da broca cirúrgica, eu virtualmente desenho todo o meu guia e faço a modelagem 3D dele, né, onde eu preciso dessas, por exemplo, alguns detalhes, né, por exemplo, essas janelas de referência aqui, ó, que é para o endodontista ter referência dentária de onde ele está, uma localização espacial, mas eu faço o meu desenho 3D para posteriormente, né,
Então, aqui o meu desenho 3D, mostrando todo o acesso, né? Para que, posteriormente, aqui eu vejo minha modelagem 3D, e a partir daí eu vou imprimir o meu guia cirúrgico, né, o meu endoguide, em resina. E esse guia ele tem que estar perfeitamente encaixado na boca do paciente, certo? Esse caso aqui a gente fez, né, eu fiz com o Dr. João Dantas, que é o meu parceiro de endoguide, né, que sabe muito de tomografia, de planejamento virtual, e aprendo demais com o João a cada dia, né? Cara bacana demais. Esse foi o primeiro caso. E um caso clínico, que eu também fiz com o João, né? A gente fez em parceria, né? Esse caso desse paciente que ele tinha uma queixa principal de dente escurecido. Então, a gente observa um dente mais amarelado. Ele era um paciente assintomático, ele não sentia nada, dor, nada, né? Aspecto gengival normal. O teste de vitalidade foi inconclusivo. Então, esse paciente, ele, na verdade, ele foi encaminhado para o Dr. João Dantas por uma dentista, onde a dentista ela tinha tentado acessar, ela tinha visto, né, a calcificação nesse dente. Então, esse dente aqui na periapical a gente vê que eu não vejo luz de canal nesse dente, e ela tinha tentado acessar esse canal radicular e não teve sucesso. Ela não conseguiu achar o canal radicular, luz de canal nesse dente. Então, ela tentou acessar um acesso até grande, né? Tentou acessar, mas não conseguiu. E aí ela encaminhou para o especialista em endodontia, né? Encaminhou para João, para ver se João conseguia acessar esse canal, ok? Então, na tomografia, a gente observa, foi feita a tomografia de feixe cônico, então a gente observa aqui mais a nível coronário e cervical da raiz, essa área hipodensa, correspondente ao acesso que a primeira dentista tinha tentado fazer, né, tinha feito. Observem, gente, que já tem um leve, né, desvio aqui, ó, ela desviou um pouquinho do acesso dela. Num terço cervical... Oi, Érica. Ela saiu do projeto inicial do canal, né, original. Exatamente, exatamente. Mas a gente não observa a luz de canal aqui, ó, no terço cervical e médio, havendo uma tênue luz de canal, esse pontinho aqui radiolúcido, hipodenso, perdão, esse pequeno pontinho hipodenso, onde a gente observa a luz de canal no terço apical da raiz, certo? Então, aqui nos cortes sagitais e coronais, a gente observa aqui, ó, o desgaste feito pela primeira dentista. Observem aqui que o desgaste, ó, ela começou a ir para vestibular, porque o dente, ó, o incisivo, ele tinha uma discreta inclinação dentária, né? E aí, quando ela viu que ela começou a ir demais para vestibular, ela parou, né, e encaminhou o paciente. Mas vejam como a tomografia me auxilia, né, no planejamento. Esse caso aqui, ó, eu já consigo ter o comprimento de trabalho do dente, eu já consigo fazer medidas aqui, ó, da ponta de cúspide até a luz de canal, eu já consigo saber a distância do preparo inicial que a dentista fez até a luz de canal. Tudo isso auxilia de sobremaneira o endodontista no planejamento daquele caso, certo? Se quiser me interromper, viu, Érica, fique à vontade, falar alguma coisa. Aqui é só reconstruções 3D mostrando, né, o acesso inicial que tinha sido feito, né, um desgaste bem significativo ali daquela porção coronária. E aí o paciente topou fazer o endoguide, né, e com a tomografia, a gente fez uma tomografia dele maxila total, porque eu precisava de um guia maior, né, que se apoiasse em mais dentes. Eu poderia fazer o guia só com a tomografia parcial? Poderia, mas ele ia ficar muito pequeno. A gente quer um guia que realmente se apoie em dentes com firmeza. A gente fez uma tomografia total desse paciente, fez o escaneamento só da maxila, né? Eu não preciso fazer maxila e mandíbula, e partiu aí, então, para o planejamento virtual do caso, né? Onde, a partir desse planejamento virtual, eu consigo avaliar aqui, ó, até onde vai ser inserida a broca para se remover a calcificação pulpar e a inclinação daquela broca, que aquela broca vai entrar naquele dente, certo?
Observem aqui, ó, gente, que se o endogádio tivesse sido feito inicialmente, né, o desgaste na porção coronária ia ser bem menor. Olha aqui o desgaste, ó, muito maior. Na tentativa, é claro, foi uma tentativa da dentista de achar o canal radicular, certo? Não sou endodontista, né, Érica? Mas eu acho que deve ser um dos maiores desafios para a endodontia achar canal radicular, né, calcificado. Sim. Está aqui o planejamento virtual do caso, né? A gente faz o planejamento fundindo a tomografia ao escaneamento. Então, aqui a reconstrução 3D, mostrando a direção de inserção da broca. E aqui as informações, né? Então, mostrando o diâmetro, né, de 1,3, o diâmetro da broca. Para o endoguide, a gente utiliza uma broca de implante, né? A menor que tem no mercado é 1,3 da Neodente. Então, a gente utiliza essa broca da Neodente de 1,3 de implante. Por que a gente utiliza uma broca de implante e não uma broca convencional? Porque a broca de implante, ela tem um movimento semelhante ao movimento reciprocante das limas rotatórias, né? Onde, à medida que a broca vai descendo ali no dente, as raspas de dentina elas vão subindo pela broca e saindo. Se eu utilizar uma broca convencional, o que vai acontecer? Eu vou entulhar raspas de dentina na luz de canal remanescente. E aí, na hora do endodontista tentar localizar o canal, ele não vai conseguir, porque a luz de canal remanescente vai estar com raspa de dentina dentro, certo? Então, aqui o planejamento, certo? O diâmetro. A gente vai descer aqui, para esse caso específico, desceu-se 20 milímetros, certo? O comprimento de trabalho da broca foi de 20 milímetros, ok? Tudo isso planejei o quê? Virtualmente. A partir do caso planejado, do caso aprovado, esse guia, ele é impresso em resina acrílica. Hoje as impressoras de resina acrílica têm alta precisão, e é o que o endodontista precisa, porque esse modelo, esse guia, ele precisa encaixar perfeitamente na boca do paciente. Então, a gente tem aqui, ó, o endoguide, né, o guia, né, cirúrgico impresso em resina, aqui, ó, com os túneis de fixação, né, para os pinos de fixação, e aqui o túnel de fixação para inserção da broca, né, para remoção da calcificação pulpar, certo? A gente não usa anilha para esses pinos para o túnel de inserção da broca. Por que a gente não usa anilha? Porque eu não tenho anilhas tão pequenas de 1,3 milímetros, certo? Eu só vou usar anilhas aqui para os pinos de fixação. Joia? Então, tá aqui, ó. É preciso, antes de tudo, testar o guia em boca. Eu poderia fazer então, eu vou testar ali, ó, para ver se o guia não está basculando na boca do paciente. Então, eu coloco o guia em posição, encaixou, aperta um lado, aperta o outro, vê se ele não está se movimentando, porque eu preciso realmente de um guia perfeitamente adaptado na boca do paciente. Se ele não tiver adaptado, o endoguide não vai dar certo. Se ele não tiver adaptado, então ele precisa realmente de uma verdadeira adaptação. Opa. Então, tá aqui, ó, o guia perfeitamente adaptado na boca do paciente. E depois de adaptado, né, faz-se a colocação dos pinos fixadores, né, a colocação deles. Então, faz-se anestesia local, sempre com irrigação, né? Existe uma broca específica no kit de implante, que é utilizada para isso, né, para a colocação dos pinos fixadores. Então, remove-se ali a cortical vestibular e insere-se ali manualmente na medular, no osso medular, os pinos fixadores, certo? Poderia fazer sem um pino? Poderia, né? Mas a gente coloca os pinos fixadores justamente para dar ainda uma maior uma maior fixação daquele guia, para que não haja nenhum movimento, certo? Porque pequenos movimentos na implantodontia são aceitáveis, mas para a endodontia não, ok? Então, tá aqui, ó, o guia em posição, já preso por meio dos pinos fixadores. O guia ele não basculou, ele estava com um perfeito encaixe na boca do paciente. E a partir daí, então, é feito o acesso,
né, com a broca de implante, o acesso ao canal calcificado. É muito rápido esse processo, então você desce e já remove toda a calcificação daquele dente, então bastante rápido, ok? Isso tudo na angulação que foi planejada virtualmente e com o comprimento de trabalho que foi planejado virtualmente, né? Então, tá aqui a foto, ó, mostrando a broca em posição, né? Pode-se utilizar o motor de implante para fazer esse acesso, ou o motor do rotatório, tanto faz, vai depender muito da força de torque do rotatório. Esse caso aqui a gente utilizou um motor de implante, né? Mas dá para usar o rotatório também, não tem problema. E a partir daí, né, removeu-se a calcificação toda, chegou-se lá no comprimento de trabalho planejado virtualmente, remove-se todo o conjunto e parte-se então para a endodontia. E aí vai ser a endodontia, né, tradicional, que a professora Érica falou. Faz o isolamento absoluto daquele dente, aqui acessando o canal com a lima, né, localização do canal com a lima endodôntica. Então, tá aqui, a gente vê, ó, o endodontista indo ali com bastante cuidado para a localização daquele canal. E para esse caso, gente, logo que se fez a remoção da calcificação pulpar, né, na mesma hora o endodontista, né, João, ele já conseguiu achar o canal, né, e chegar no comprimento de trabalho daquele dente. Foi feito, então, foi avaliado, então, o comprimento de trabalho, né? Para esse caso, João utilizou Érica, fugiu o nome aqui. O localizador apical, né? Então, usou o localizador apical aqui, que a medida bateu exatamente com o que a gente tinha na tomografia. O comprimento de trabalho foi 24 milímetros, certo? Aqui a radiografia, né, nem precisava dessa radiografia, na verdade, a gente fez mais até por fins didáticos, não precisava porque a gente usou o localizador apical, mas a gente observa aqui, ó, a lima em posição, né, a radiografia do comprimento de trabalho. Então, observem aqui nessa radiografia, gente, que eu tenho o mínimo de desgaste possível naquele dente, né? Até essa região aqui, ó, foi onde até a região mais cervical do dente, foi onde a dentista acessou aquele dente. A partir daqui, ó, eu vejo que esse desgaste aqui, ó, foi feito pela broca. Então, eu tenho um mínimo desgaste daquele dente. E foi feito, então, né, o teste do cone, a obturação endodôntica. Então, a radiografia aqui mostrando o teste do cone. Foi utilizada um cone único, certo? Então, esse dente ele foi obturado pela técnica termoplastificadora, né, com cone único. Foi utilizado um cimento biocerâmico para esse caso. E observem aqui, ó, o dente já, né, já obturado. Foi feito aqui a obturação toda do dente. Aqui se colocou resina, logo abaixo da resina ionômero de vidro e uma esponjinha, né? Ele não fechou completamente o dente porque o dente ia ser clareado ainda, a dentista ia fazer o clareamento interno desse dente. Mas observem aqui, gente, que eu tenho o mínimo de desgaste daquele dente, né? O desgaste ele é aquele que eu planejei virtualmente. E a gente observa aqui, ó, o antes e o depois, a radiografia inicial e a radiografia final. Observem que esse desgaste aqui, ó, foi feito pela primeira dentista, né, tentando acessar o canal, né? A partir daqui, todo esse desgaste aqui foi feito com endoguide. Então, eu tenho o mínimo desgaste, né, utilizando o endoguide, ok? E aqui a tomografia de preservação, o paciente não teve nenhuma perfuração nesse dente, foi feito o tratamento, né, perfeitamente, não teve lesão periapical, reabsorção, nada. Então, a gente vê aqui, ó, um tratamento endodôntico, né, perfeito. Isso aqui não é falta de material, não é perfuração, nada, não é desgaste, é artefato por causa da gutapercha, né? E tudo isso bateu exatamente, foi de encontro exatamente com o que eu planejei virtualmente. Então, gente, para a gente finalizar aqui, quais são as vantagens do endoguide?
né? Primeiro, o menor tempo de trabalho, né, Érica? Não tem que ficar descendo devagarzinho para Isso. remover a remoção da calcificação é muito rápida. Tem um menor risco de perfuração, né? Principalmente para aqueles endodontistas com menos experiência. O desgaste dentário é reduzido. O desgaste dentário é apenas o desgaste da broca, de 1,3 milímetros. E ele traz uma maior segurança para endodontistas menos experientes. Porque a gente sabe, né, que a curva de aprendizagem, ela existe. Então, endodontistas mais experientes, como Érica, João Dantas, né, Fabíola, Raskin, Tereza, Érica de Minas, né, que são endodontistas aí super experientes, né, é mais fácil, né, tratar dentes com calcificação. E o Endoguide, ele vem justamente igualar ali as chances, né, entre o endodontista menos experiente e o mais experiente, certo? Mas o Endoguide, ele tem limitações, né? E é preciso um endodontista saber disso. Primeiro, o grau de abertura da boca do paciente vai influenciar demais, principalmente nos casos de molares, né? De pré a pré é possível sempre fazer, o grau de abertura de boca não influencia muito, mas para molares influencia. Por quê? Se o paciente não tiver uma abertura de boca suficiente, eu não vou conseguir encaixar o meu guia, o meu endoguide, né, o meu guia, e eu não vou conseguir vir com a broca naquela angulação que eu quero, né, e normalmente molares, a angulação é de 90 graus, né, quase perpendicular ao longo eixo das raízes do dente. Então, eu não vou conseguir vir com a minha broca e com o meu com o meu motor endodôntico ou com o meu motor de implante e acessar aquele canal, certo? Então, muitas vezes, para molares, é preciso estudar antes o caso para saber se o endoguide é viável ou não. E o que é que vai depender disso? Do grau de abertura de boca do paciente. Outro fator importante de se avaliar a espessura dentinária remanescente, certo? Então, eu posso fazer um endoguide, mas as paredes ficarem muito finas. Isso a gente tem que avaliar, principalmente em molares, né? Principalmente a raiz distal vestibular, que ela é mais fininha, e, por exemplo, também incisivos inferiores. Se o incisivo for muito fino, certo? E o meu endoguide, virtualmente, eu ver que ele vai desgastar demais, aí o endodontista vai ter que pensar junto com o protesista, né? E aí vai ter que alterar ou não a reabilitação com pinos intrarradiculares, né? Primeiro ele vai avaliar se vale ou não a pena fazer um endoguide, e se fizer e a parede ficar muito fina, e aí o risco de fratura é aumentado, vai se utilizar pino metálico, vai se utilizar pino de fibra de vidro, que é um pino com um módulo de elasticidade melhor do que o pino metálico. Então, tudo isso precisa ser pensado, e é pensado junto com o radiologista, tá joia? Então, é preciso que o endodontista ele entenda essas limitações. Bom, e, gente, é o que a gente tem para falar para vocês hoje, né, Érica? Hoje em dia, a odontologia digital, ela está aí, né? E para a endodontia, ela tem crescido cada vez mais, né? É uma ferramenta auxiliar. O Endoguide é uma ferramenta auxiliar, né, na vida do endodontista. Eu só abordei nessa aula hoje o Endoguide, mas para o endodontista existem diversos tipos de guias, né? Apsectoguide, que é o guia que auxilia no caso de cirurgias paraendodônticas. Hoje estão sendo utilizados guias para remoção de pinos intrarradiculares também. Então, vai auxiliar o endodontista e o protesista, né, a remover esses pinos com mais segurança. Então, é preciso, né, o endodontista, o dentista em geral, entender, né, essa tecnologia, entender a odontologia digital, suas vantagens, indicações e limitações, certo? Érica, cadê você? Érica? Então, gente, a gente também não pode nunca esquecer, né? A odontologia digital, ela existe, mas a gente nunca pode esquecer também da analógica, que foi o que a professora Érica falou aqui, né? Então, não vamos achar que o analógico, o preparo químico-mecânico, que substância usar, que tipo de broca usar, a gente vai esquecer. Não, a gente tem sempre que lembrar, certo, gente?
Acho que a professora Érica caiu, né? Mas o que a gente queria dizer aqui é o seguinte, são momentos de transição, né? Hoje que a gente está vivendo, a gente vive uma transição do analógico para o digital, mas um velho mundo se vai, outro começa a ser construído, e a gente está construindo essa odontologia digital hoje. E cabe a gente participar dessa mudança, né? Então, reconstrua-se, né? Deixa eu aceitar aqui a professora Érica, que ela caiu, né? Reconstrua-se nesse momento, ok? Cadê? Então, é isso, gente, que a gente tinha para dizer para vocês, né? Enquanto a professora Érica está entrando aqui no Zoom, eu queria dizer para os alunos da graduação, né, que, né, em geral, né, os alunos da Federal, que realmente é um momento difícil para a gente, que a gente está vivendo, mas vai passar, gente, né? Esse momento vai passar e o que eu queria dizer para vocês, alunos da graduação, é o seguinte, né? Sejam sempre mais, né? Vocês podem ser sempre mais. Então, toda vez que você se sentir assim, triste, se você se sentir, né, mal, sempre pense assim, ó, eu posso mais, eu posso 10 vezes mais, eu posso 100 vezes mais. Né? Essa frase eu roubei da minha professora de CrossFit, que ela diz isso para mim sempre, né? Que a gente sempre, sempre pode mais. E você pode mais, sempre mais, certo? Professora Érica, pode falar? Está me ouvindo? Sim, é porque caiu aqui, mas já retornei. Você já falou a frase, né? Já falei. Então tá bom, gente, é isso. A gente queria... Tem uma última perguntinha aqui da professora Sônia Chaves, né, Soninha? Fico curiosa com a incorporação digital, né, das ciências... Fico curiosa como estudiosa das ciências sociais, se a incorporação digital vai reduzir o trabalho do especialista. Soninha, eu acho que não vai reduzir, não. Eu acho que ele vai complementar, né? Hoje a gente vive uma evolução. A própria endodontia, né? Antigamente se começou com lima, né, Érica? E hoje você faz endodontia com rotatório. Então, são evoluções que vão trazer, na verdade, um tratamento mais fidedigno, agregar o tratamento daquele paciente. Joia? Desculpa, Érica, pode finalizar. Não, é isso. Sempre agregando, né? Assim como a endodontia, aí eu queria filosofar um pouco, né? A endodontia clínica, convencional, né? E aí vem o novo, né? Vem tecnologias. Então, assim, antigamente o microscópio era uma coisa extremamente inacessível. Hoje a gente está chegando cada vez mais para a nossa realidade, né? Os motores de instrumentação, então a gente está vendo que a realidade está chegando, né? Então a gente tem que estar aberto ao novo, né? E assim, nesse momento de pandemia, né, que a gente observa tantas discussões, tantas coisas difíceis, né, tantas preocupações, baixa um pouco aquele desespero, mas a gente tem que se reconstruir, né? E tem que encarar esse novo e estar aberto ao novo, né? Porque só os fortes sobreviverão. Então, não é fácil para ninguém, mas levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, e a gente está se reinventando, né? Assim como a gente está fazendo esse canal aqui, né, para reinventar a nossa forma de ensino, né? A gente está fazendo temporariamente à distância, né? Mas sem estarmos isolados totalmente, né? Então, agradecer mais uma vez. E qualquer coisa estaremos aqui à disposição. Obrigado, gente. Qualquer coisa estamos à disposição. Um beijo a todos no coração. Beijo. Até o nosso próximo encontro. Tá bom, beijão.